Hoje estamos já no quarto dia, para mim pelo menos passa tudo tão rápido. Santa Ceia é uma demonstração de que a hora voa. É Santa Ceia, daqui a pouco já é Santa Ceia de novo e tudo passa tão rápido. Já estamos na metade de 2026. Parece que o culto da virada foi ontem, né? Então realmente, eu não sei se é pela quantidade de tarefas que nós temos, mas o tempo está voando, né? Está voando. E nós estamos aqui falando a respeito da presença de Deus no meio de nós. Nada se compara à presença de Deus, e é isso que nós temos ministrado aqui. Nós falamos, do comecinho eu fiz ali, aquela tabelinha em cima, do tabernáculo, dos elementos, fomos passando pela aliança de Deus até chegar em Jesus Cristo, Deus Emanuel, Ele que tabernaculou entre nós, e hoje, nós temos assim a alegria, e por isso a Santa Ceia, ela vai casar com perfeição com aquilo que nós vamos falar aqui, a respeito da igreja. Ela é o corpo de Cristo e o envio. Essa é a representação da igreja, porque hoje, conforme nós vemos aí, presença de Deus lá no Antigo Testamento, Levíticos 26, 11 ao 12, porém o meu tabernáculo no meio de vós, andarei entre vós e serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Esse tabernáculo veio em carne, é Jesus Cristo, e andou entre nós, e o verbo se fez carne, como nós vimos aqui no original, ele tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E hoje, olha só, fiz uma soma de Mateus 18, 20, e também 1 Coríntios 12, 27, para trazer essa mensagem. Jesus disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei. Olha que bênção, como Deus se manifestava no meio do povo, através do tabernáculo. Quando Jesus Cristo nasce, quando Ele vem ao mundo, Ele sempre existiu. Quando Ele se encarna, o que Ele é? Ele é o tabernáculo, Ele é Deus andando entre nós. E agora Ele diz o seguinte: se nós estivermos reunidos no nome dEle, ali Ele está. E mais ainda, nós somos o corpo de Cristo. Então, se antigamente você precisava ir até um tabernáculo, passar por todos aqueles elementos, entender a riqueza, a beleza de tudo aquilo, aquilo foi apenas sombra diante da realidade plena de Cristo, o verbo encarnado, aquele que tabernaculou entre nós. Nós vimos Ele cheio de graça e de verdade, como diz o apóstolo João. E aí Jesus Cristo, Ele não nos deixa abandonados. Ele diz: olha, eu não vou deixar vocês abandonados não, existe uma continuidade, eu continuarei no meio de vocês, através do seu corpo, que é a igreja. Então, se antes nós víamos a glória de Deus pelo tabernáculo, depois pelo próprio Cristo encarnado, hoje o corpo de Cristo é a igreja. E você pode olhar para o seu irmão que está do seu lado, para trás, esse é o tabernáculo, esse é o corpo de Cristo, é nesse meio que o Espírito Santo se movimenta. Não há uma realidade, não há nada mais poderoso no mundo do que a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Ela é a presença de Deus. Pode aplaudir o Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, Jesus. Pode falar para o seu irmão que está do seu lado aí, que o lado pentecostal dele está liberado, amém. Às vezes, eu vou contar um segredo para vocês aqui, só entre a gente. Às vezes a Gabi fala para mim assim em particular: amor, você gosta muito dos presbiterianos, às vezes você fica meio presbiteriano, né? Precisa ficar um pouco mais animado. Eu recebo esses feedbacks, falo: amém, amor, eu recebo com carinho em nome de Jesus, né? E às vezes, gente, não caiam nessa armadilha, tá? Eu sou pentecostal, a gente pode dar um glória, pode aplaudir, pode celebrar o Senhor. É maravilhoso, é um privilégio isso. Glória a Deus, amém. Então nós somos o corpo de Cristo, nós temos aqui essa liberdade, Deus atua no nosso meio. Olha só, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, olha que nome espetacular, gente, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aqui Lucas está escrevendo o livro de Atos. Antes do livro de Atos, ele escreveu o Evangelho de Lucas. Então ele começa o livro de Atos com isso, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. 2 verbinhos aí, fazer e ensinar. E aí o começou, gente, é muito interessante. Uma coisa que eu aprendi assim, que é difícil entrar na nossa mente, complicadíssimo. Outras línguas
têm verbos diferentes do nosso. Então a gente pensa presente, passado, futuro, futuro do pretérito, aquelas, não vou entrar nisso, em nome de Jesus, né? Livrá-los vocês da aula da 8ª série, mas existem vários tipos de conjugação, e aí a gente pensa assim, em francês, em inglês, em outro idioma, é a mesma coisa em outro idioma. Não, esquece. Tem lugares, tem línguas que eles conjugam o verbo de outro jeito, e aqui esse verbo lá no originalzinho, é esse verbo que é de outro jeito. Então esse verbo ele tem um tempo chamado auristo, que não é nem passado, e nem presente contínuo, é uma coisa meio diferente. O que é esse verbo? Agora vai ficar fácil, em nome de Jesus, tá? O que é esse verbo? Qual que é essa construção? Quando se colocava a palavra desse jeito, nesse verbo, nessa conotação, é alguma coisa que você começou a fazer no passado, e que você continua fazendo no presente. Então você começou no passado, mas você continua. Não é alguma coisa que parou e foi interrompida. Então, por exemplo, quando alguém diz assim, olha, eu tive um filho. Gente, você vai continuar tendo um filho por toda a sua vida. Tem pais aí com filho de 40, 50 anos, e fala, pastor, meu filho dá um trabalho. Então é aquele verbo, tive, e você continuou tendo. No passado, mas ele continua. Estou fazendo aqui uma simplificação, tá? Então, nesse caso, é a mesma coisa. Não é eu fiz uma faculdade. Você fala, fiz uma faculdade, você começou e terminou. Ok? Mas nesse caso aqui é uma coisa que você fez e você continuou fazendo. Eu casei e você continuou casando, e você está casado e você mantém esse casamento. E aqui essa palavrinha é Jesus começou a fazer e ensinar. E aí começa esse livro de uma maneira espetacular. Aqui tem uma chave para a gente hoje, muito, muito, muito eficaz. Ele começou a fazer e ensinar. Esse começou é esse verbo que não se encerrou. Ele começou e continua fazendo. A obra de Jesus começou e continua agora através dos apóstolos. O que a palavra de Deus, o que Lucas está nos ensinando aqui? Aquilo que Jesus faz e ensina, esses dois verbos, eles continuam. Então ele está dizendo, ó excelentíssimo Teófilo, para quem ele destinou a carta, eu escrevi tudo aquilo que Jesus começou a fazer e ensinar, começando a fazer e continuando. Agora o livro de Atos são as coisas que Jesus continua a fazer e a ensinar. Só que, olha lá, quando você vai lendo tudo isso, já o dia, levado às alturas e tal, o que você vai descobrir aí nesse texto? Que Jesus subiu aos céus, olha só. O último verso, homens da Galileia, porque vocês estão olhando para as alturas. Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. E aí vem a pergunta, como que Jesus começou e ainda está fazendo? Esse verbo é diferente, ele começou e não encerrou, ele começou e ainda está fazendo e ensinando. Jesus está fazendo e ensinando hoje. Como que isso acontece sendo que ele subiu aos céus? A gente volta um pouquinho nos versos que está lá, que está dito o seguinte, que eles receberiam poder para ser testemunha. Então como que Jesus continua fazendo? Através do seu corpo. Então, mas Jesus subiu e o corpo dele está aqui? Sim, Jesus subiu, está sentado à direita de Deus, mas o corpo dele também está aqui. Olha que coisa doida. O que é esse corpo de Cristo que está aqui? A igreja. Então como que ele continua fazendo e ensinando? Através da igreja. Então nós somos aqueles que continuam fazendo e ensinando aquilo que começou lá com Cristo e vai até nós nos dias de hoje. Então nós somos o corpo de Cristo, nós somos essa continuação. Olha só, igreja, aqui eu vou pular com vocês Mateus 18, do 18 ao 20. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O que é isso? Igreja. E olha o que igreja tem. Em verdade lhes digo, poder de desligar e poder de ligar. O que é isso? Autoridade espiritual. Jesus tem uma autoridade espiritual e ele passou para a gente.
Nós temos essa autoridade dada por Deus. Por isso é importante ser igreja. Eu acho muito lindo. Ele não falou, olha Pedro, você vai lá e faz, pronto e acabou. Ele está falando se 2 ou 3. Igreja sempre é corpo. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado, ainda bem que você está aqui, Léo. Ainda bem que você está aqui, mano. Ainda bem. Porque não dá para ser igreja sem você. Você não está só elogiando, não, é verdade mesmo. Não dá para ser igreja sem ele. A gente precisa de no mínimo 2 ou 3. Igreja é corpo. Igreja é o sinal que nós precisamos uns dos outros. Igreja é lugar de humildade. E Jesus Cristo se manifesta no nosso meio. E chegando-se Jesus falou-lhes, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Isso é importante para a gente. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco. Então eu estou indo, o Vinícius está indo lá para Bangladesh, eu estou vindo aqui para a Rua Coronel Santos Cardoso, nós estamos indo, e aí qual é a garantia que esse negócio vai dar certo? Qual é a garantia que eu vou conseguir discipular alguém, converter alguém? Qual é a garantia que eu vou conseguir pregar o Evangelho? Qual é a garantia que as coisas vão acontecer? Uma garantia extraordinária, Jesus Cristo está conosco, onde nós estamos batizando, ensinando, cumprindo o ID, Jesus Cristo está conosco, até quando? Até quando? Até 1900, até 2000, até 2100? Não, até a consumação dos séculos, Ele nos dá essa garantia, glória a Deus. Isso é incrível, igreja. Ele está conosco. Aleluia, Jesus. A estrutura do discipulado, do púlpito e tantas outras coisas são demonstrações assim tão claras. Você senta com o discípulo, você senta no aconselhamento, você vai ali num lugar de tristeza, num velório, você vai visitar um doente. Em todos esses lugares a gente fica pensando, existe todo um treinamento pastoral e tal, mas você fica pensando, meu Deus, agora. E aí Jesus vem, a glória dele vem, as coisas acontecem, e as pessoas ficam maravilhadas com a glória de Deus, porque quando nós vamos, quando nós cumprimos o ID, Jesus Cristo está conosco, Ele não nos abandona. Em verdade lhe digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, porque nós somos o corpo de Cristo, por isso que a gente faz o que Cristo faz. Olha, e outras maiores fará. Para mim o versículo mais doido da Bíblia, porque eu vou para junto do Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa no meu nome, eu farei. É que eu quero ir com vocês, igreja. Há uma grande questão, será que é possível? Será que é possível ser o corpo de Cristo? Será que é possível fazer coisas maiores do que Jesus fez? Ele está falando sobre o seu ministério, é claro que não, sobre a crucificação, a redenção, nada disso, né? Mas o ministério de Jesus ali, será que é possível fazer coisas maiores? Será que é possível pelo menos fazer as mesmas coisas? Quando você lê na tua Bíblia lá, Atos dos Apóstolos, você pode ler Atos de Jesus através dos apóstolos. Aquilo que Jesus começou a fazer, a ensinar, e continua fazendo e ensinando. Olha só, Jesus aqui, deixa eu ver se eu não pulei nenhum. Pulei. Jesus cura paralíticos e coxos. E tem vários, tá? Então quando tem vários, eu nem coloquei referência, você pode dar um Google, né? Ou um IA. O paralítico de Cafarnaum, o coxo em João 5, então tem vários. Jesus cura paralíticos e coxos. O que acontece com a igreja? Opa, um errinho aí. O que acontece com a igreja? O apóstolo Pedro, no comecinho já, em Atos 3, aqui ainda bem que eu guardei essa, senão ia passar uma vergonha, né? Estaria em Atos 3 ali. O que Pedro faz no templo de Formosa? Jesus curava coxos. Quem que Pedro cura através do nome de Jesus? Um coxo. Então o que a gente vai vendo? Jesus começou a fazer e ensinar, e Jesus continua fazendo e ensinando através dos apóstolos. Olha só, gente, multidões são curadas por sua palavra e toque. Os apóstolos curam muitos enfermos. Jesus curava coxo, os apóstolos curam coxos. As multidões são curadas pela palavra e toque de Jesus, os apóstolos
curam as multidões pelo toque de Jesus, porque os apóstolos são a igreja, eles são o corpo de Cristo. O que Cristo fazia, eles continuam fazendo. Cristo está no meio de nós, a presença dele se manifesta dessa forma. Jesus expulsa demônios com autoridade, e tem mais, muito mais do que essas referências que eu coloquei. O que Paulo faz? Expulsa um espírito em Filipos. Os apóstolos expulsam demônios, e tem várias outras passagens dos apóstolos fazendo isso. E aqui é o ponto máximo, né? Jesus ressuscita mortos, filha de Jairo, filho da viúva de Naim e Lázaro. Pedro ressuscita Dorcas e Paulo ressuscita Eutico. Jesus ressuscita, a igreja ressuscita. Está vendo? As mesmas obras, você se crê, fará as mesmas obras que eu fiz, e ainda maiores. Continuando, Jesus cura pelo toque, pela presença. Olha só, aqui lembrando principalmente, né, do momento da mulher do fluxo de sangue, né? E até a sombra de Pedro curava enfermos. Imagina, estava o sol ali, sombra do Pedro. E aqui da sombra de Jesus a gente ainda não vê, né? Olha só, já tem uma coisa inédita aí. Na história de Filipe também, que ele sai de um lugar para o outro, aqui eu nem coloquei ainda. Jesus age com compaixão pela multidão, ele alimenta, ensina, acolhe. A igreja partilha tudo e supre os necessitados. A mesma coisa, não deixa a multidão passar fome e necessidade. Jesus envia discípulos para pregar e curar. A igreja envia discípulos. Então eu quero que fique muito claro para você, tudo aquilo que Jesus Cristo faz, Jesus Cristo é Deus no meio de nós, a igreja faz. Qual que é a nossa missão? Quando eu estava orando, eu falei, Deus, existem outras igrejas sérias, outras igrejas verdadeiras. Existe a Ser Vivo. Se a Ser Vivo existe, foi porque o Senhor assim o quis, e porque existe um propósito especial, uma missão, uma visão para esse ministério, para essas pessoas que aqui estão. Não é superior, não é inferior, mas é algo especial, único, uma razão da nossa existência. Nós não viemos de nenhuma rebelião, nós não viemos de nenhuma divisão, nós viemos por um envio apostólico. E aí quando nós começamos tudo isso, e depois quando meu pai fez a transição, e eu fui buscando deles, é uma coisa que o Espírito colocou muito no meu coração. A nossa missão é ser um lugar onde as pessoas vejam Deus através de nós. E ser um lugar onde as pessoas vejam Deus através de nós, é o puro cumprimento disso, igreja. A gente nunca pode perder essa perspectiva, esse alvo, esse desejo. E a gente precisa, não no sentido de se cobrar, de se inferiorizar, porque a gente é uma igreja linda, a gente é uma igreja preciosa, a gente tem visto muito de Deus, vocês têm crescido muito, né? Eu sou um privilegiado de pastorear um povo igual esse daqui, sou mesmo, de verdade. Agora tem muito mais coisas que a gente ainda pode ver e a gente ainda pode alcançar. Aquele desejo puro de realmente a presença de Deus ser tão sensível, tão palpável. Igual a Rua Azusa, as pessoas passando na porta. Imagina as pessoas passando na porta e caindo na presença de Deus assim. Eu ia adorar acontecer uma coisa dessa. Não sei você, eu ia gostar. Eu sei que a tia André e o tio Almir também. Aleluia, glória a Deus. Mais os pentecostais aqui vão gostar. Outros aqui talvez não, mas gente, vai ser legal, confia em mim. Muitos e muitos milagres acontecendo. A gente tem visto milagres, a gente tem visto o cuidado de Deus, mas assim, milagres mais e mais extraordinários. Muitas conversões, quebrantamento mesmo. Pessoas assim mudarem por completo, testemunhos lindos, maravilhosos, uma unção. Aquele sentimento, igual foi em Esbor, igual foi em outros avivamentos, sabe? De não querer ir embora. Eu quero estar na presença de Deus, eu não quero largar, eu quero estar o tempo todo. Aquela paixão, aquele fogo. Igreja. Tudo isso, eu creio que a gente está vivendo parte disso e a gente vai mergulhar nisso, porque a presença de Deus é isso. Não há nada mais maravilhoso, não há nada mais incrível, não há nada tão singular e espetacular quanto Deus se manifestar na terra. E como Ele faz isso? Ele faz através da igreja. Ele não vai aparecer, Ele não vai se manifestar, Ele não vai ficar enviando anjos, não vai fazer nada disso. Ele vai levantar um povo e Ele levantou você. Ele vai enviar esse povo e Ele enviou você. Ele nos escolheu para quê? Para que fôssemos o reflexo da sua glória, para que as pessoas olhassem para nós e falassem: existe um Deus e Ele está aqui. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu coloquei duas palavras aí: proclamação e presença.
Esse termo eu peguei emprestado da missiologia, da teologia. E quando nós somos enviados, quando nós vamos para algum lugar, existem essas duas coisas, proclamação e presença. O que é proclamação? Eu chegar na Cláudia, que nunca conhece Jesus, e falar: Cláudia, aquilo que a Elô fez, amém? Cláudia, vamos lá na igreja, vamos nascer vivo, Jesus ama você, vai transformar, tem um marido lá incrível, não, essa parte não estava, né, Elô? Amém? Essa parte foi um bônus. E você vai lá e apresenta Jesus. Você fala: olha, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Você, não entendi nada, vamos na igreja comigo. Então isso é proclamação, proclamar, falar. Mas existe outro ponto chamado presença. Estou com uma pessoa na festa ontem, ela chegou, ela tinha trabalhado com pessoas que são muito próximas de mim. Ela falou: não, eles são incríveis, são pessoas ali, eles são líderes, mas eles são tão amáveis, eles estão prontos para conversar, o tempo passa voando com eles. O que é isso? É presença. Então você está e aquele lugar realmente muda porque você está naquele lugar. Um exemplo de presença assim incrível que tinha era minha avó tinha uma presença. Ela chegava no lugar, né, Brasil? Ela mudava o ambiente ali, sempre com um sorriso, e fazendo coisas, e mudando coisas. Sabe aquela pessoa que chega, tudo muda? Então, por exemplo, quando a igreja faz uma ação social, quando você leva uma cesta básica, quando você vai atrás de alguém ali, atrás de um órfão e dá alguma coisa, e ele te abraça, e ele te ama ali, e você não falou nada de Jesus naquela hora, mas a presença de Jesus estava lá. Esse exemplo da pastora Marli veio a calhar muito. De repente a gente não falou nada, mas a presença de Jesus estava lá. E quando eu estava no hospital também, eu falava: Deus, aí vinha as pessoas: eu não estou em igreja ainda. Eu falei: Deus, aqui não, eu não aguento. Estou tão cansado, e Deus vai te usando lá, existe uma presença lá e você vai fazendo. Então existe a presença, quando você vai, quando você ajuda, quando você estende as mãos. E necessariamente, nesse caso a presença você não está falando. Existe a proclamação, que é quando você anuncia. Então, o envio é isso. E quando a gente é enviado, fala: Priscila, você vai ser enviada para a casa da Patrícia. Você vai lá e dá um abraço na Patrícia e fala: Patrícia, você é especial para Deus. Acabou. Aquele abraço, aquela presença de Deus, valeu tudo. Não era médica, né, Laís? Quem precisa de uma presença? O médico chega ali, parece que você já fica um pouco melhor, só de ver ali, né? Já tem uma presença, já tem um lugar, antes mesmo de falar. E a proclamação é esse anúncio. A gente também precisa anunciar. E aí na próxima imagem, Elô, Luane, olha que imagem legal. A Luane também tinha uma presença. Quando ela chegava, eu já ficava com medo, ia ter que esticar o braço. A fisioterapeuta, eu falei: meu Deus do céu, ficava me escondendo ali, e levava a cura de Deus, levava a bênção, né? Por isso que eu estou aqui recuperadão, Esse daqui é o David Livingstone, e ele é um escocês apaixonado por Jesus. E aos 12 anos de idade, ele trabalhava 12 horas, isso, um absurdo para os padrões de hoje. Mas trabalhando 12 horas, ele tinha acesso a aulas de latim de noite. E ele estudava latim depois de ter trabalhado 12 horas no tear. Trabalhava ali com algodão, grudando um algodão no outro. E aí ele fazia algumas colas no tear para ele ficar lendo, para ele estudar. Uma família muito pobre, vários irmãos, estudando. Depois das 12 horas de trabalho, ele conseguiu fazer uma faculdade de medicina. Uma faculdade de medicina lá em Glasgow. E também estudou filosofia, também estudou teologia. E ele resolveu ser enviado por Deus. Ele foi para a África. Ele percorreu, a igreja, durante a vida dele na África, mais de 40 mil quilômetros. Ele percorreu mais do que a circunferência da Terra, só dentro da África, um lugar completamente desconhecido, século XIX, 1800 e pouquinho. E a história de David Livingstone é incrível. A esposa dele morreu de febre altíssima, e ele continuou o ministério mesmo depois disso. E aqui é o momento que um leão encontra David Livingstone e dá uma patada nele, no braço direito. E ele fica com o braço direito defeituoso. Ele fala assim: ele vai desistir. Mas ele não desistiu, ele anunciava Jesus, e ele tinha um braço direito defeituoso por causa de um ataque de um leão. Ele cumpriu toda a sua vida e todo o seu chamado. Passou um tempo, passou um bom tempo. Alguns missionários foram numa tribo e falaram assim: olha, existe alguém chamado Jesus. Quem? Não, Jesus. Como que Jesus é? Jesus é amoroso, Jesus é isso, Ele cuida, Ele faz aquilo. E começou a descrever Jesus, falar de Jesus, falar de Jesus. Sabe o que os missionários daquela tribo da África disseram? Ele esteve aqui. A gente conhece esse Jesus. Sabe quem era a pessoa a quem eles estavam se referindo? O David Livingstone.
Quando os missionários começaram a anunciar Jesus, David Livingstone era tão parecido com Jesus, que eles acharam que era ele. Então isso é um envio, presença, proclamação. Eu gostaria de pedir nesse instante, uma coisa que eu senti muito no meu coração, da parte de Deus.